partir de agora, nós vamos para o Desvendando os Mistérios da Bíblia. Eu quero trazer um assunto muito interessante. Vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. De verdade, eu quero compartilhar com você algo, desmistificar algumas coisas que nós até fazemos como crença que não existe. O tema é o batismo com o Espírito Santo. É verdadeiro? Existe? Não existe? Algumas igrejas creem, outros não. O que a palavra de Deus fala? Eu quero trazer esse assunto a você, mas antes disso, quero pedir que você compartilhe para o máximo de amigos. Deixe um like, um joia, compartilha para o máximo de amigos e escreve aqui o teu nome e a tua cidade. É muito importante para nós sabermos de onde você está falando. É muito importante para nós sabermos de onde você fala, quem está falando, e é por isso que eu faço esse pedido a você. Compartilhe para o máximo de amigos, se inscreve aqui em nosso canal, deixa um like, e fazendo isso, você também está ajudando o nosso canal a alcançar outras pessoas. De onde você fala, também quero liberar o número do meu WhatsApp, do WhatsApp da rádio aqui, para você mandar uma mensagem de áudio, tá? Uma mensagem de áudio, e na mensagem de áudio você vai falar nome e cidade. E se você acredita no batismo com o Espírito Santo ou não, você vai mandar para mim. Meu WhatsApp é 19981791596. Vou repetir. 19981791596. Tá aqui o número do WhatsApp, vou deixar aqui na tela para você adicionar, para você marcar, tá aqui, ó. 19981791596. Adiciona o número, fala com a gente, manda o teu áudio. Abaixo do teu áudio, não deixa o teu áudio passar de 1 minuto. Abaixo do teu áudio você vai escrever a palavra, você vai escrever batismo com o Espírito Santo, se você acredita nisso. Se você não acredita, você também vai mandar para nós, tá bom? 019981791596. Vamos para a palavra? Vamos lá? Primeiro eu quero começar esse texto, lendo um texto, nós vamos começar a explicar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. O capítulo que eu quero que você abra também é o capítulo 1, Gênesis, capítulo 1. O versículo que eu quero que você leia junto comigo é o versículo 1, o 1 e o 2. Olha o que está escrito. No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, eu entendo que no princípio está tudo criado, sim ou não? Está tudo pronto. Só que entre o versículo 1 e o 2, acontecem muitas coisas. Acontece um caos. No versículo 2, olha o que está escrito. A terra era sem forma e vazia. Peraí, mas no versículo 1, Deus criou os céus e a terra, está tudo pronto. Só que no versículo 2 diz assim, ó. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E encerra o versículo 2. No princípio a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Se você está me enviando uma mensagem falando sobre esse assunto, você vai escrever abaixo do teu áudio a palavra batismo com o Espírito Santo.
queria que você não desligasse, que você não saísse daí. Fica comigo até o final. Porque esse assunto, o batismo com o Espírito Santo, é um assunto interessante para você aprender, para você compartilhar. Batismo com o Espírito Santo não é uma onda pentecostal. Batismo com o Espírito Santo não é um movimento pentecostal. O que é o batismo com o Espírito Santo? Existe? Não existe? Você acredita nisso? Você acredita no batismo? Você é batizado com o Espírito Santo? Conhece pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo? Quem foi que começou esses movimentos? De onde veio? Por exemplo, nós falamos muito sobre avivamento. Nunca se ouviu falar tanto em avivamento como nos últimos dias. Mensagens sobre avivamento. Canções sobre avivamento. Quantos que estão buscando avivamento? O avivamento virá, já veio, ainda vai vir. Que dia vem? Quando é? É isso que nós precisamos compreender. O avivamento não está vinculado a uma denominação. Nós vivemos em tempos que olhamos para trás e falou tanto do avivamento da Rua Azusa, onde houve um derramar do Espírito sobre aquele lugar. Pessoas foram impactadas. Avivamento de Toronto. Em 2023, teve um avivamento nos Estados Unidos. Jovens que ficaram dentro de uma faculdade, tocando, cantando por dias. Esse avivamento se espalhou por todos os lugares. Isso realmente foi avivamento? Não foi? Estamos esperando o avivamento. Ainda estamos dizendo sobre o último avivamento. Será que há contradição na palavra, onde a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriaria? O que isso tem a ver com avivamento? Você vai mandar para mim. Você que está aqui em nosso canal no YouTube, você vai escrever. Se você crê no batismo com o Espírito Santo, você escreve. Coloca nome e cidade. Também você que está no WhatsApp, você vai mandar um áudio de até 1 minuto. Mas você, para mim entender que você está junto comigo, eu preciso que você escreva abaixo do teu áudio a palavra batismo com o Espírito Santo. Para mim não confundir a quantidade de mensagem que chega. Se você já mandou, envia de novo. Escreve abaixo do teu áudio a palavra batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. Falando aqui do livro do Gênesis, a princípio, o Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas. Eu entendo que o Espírito Santo ele se movimenta. Eu entendo que o Espírito Santo não está parado, ele está pairando. Por muitos e muitos dias, anos, nós aprendemos que o batismo com o Espírito Santo está associado ao falar em línguas. Vou repetir. O batismo com o Espírito Santo está associado ao falar em línguas. São coisas diferentes. São coisas diferentes, sim. No capítulo 25 do Êxodo, versículo 8, falando sobre o santuário, o tabernáculo, falava do lugar onde Deus descia, habitava ou passava. O lugar que Deus descia, o Espírito de Deus descia e subia. Tinha a medida certa. Tinha uma posição certa para que, onde era colocada a arca da aliança, o sumo sacerdote entrava, queimava incenso, a glória de Deus se manifestava, o Espírito de Deus descia. Então perceba que não era qualquer um que podia ter contato. Não era qualquer um que via, somente os escolhidos. E assim foi por todo o Antigo Testamento. Toda lei, todos os profetas e reis.
Não era qualquer um que recebia o Espírito Santo, que via, que sentia. Nós, às vezes, confundimos o sentir com o ter ele habitando em nós. Naquela época não habitava, eles sentiam a presença, até viam a presença, porém não podiam ter a presença do Espírito de Deus. Os profetas foram usados, porém os profetas não podiam ter na sua plenitude, não podiam ter o Espírito morando neles. E nós hoje falamos muito sobre o batismo com o Espírito Santo. Aí eu preciso entender o que é o batismo. O que de fato é batismo? Será que só os que falam em línguas são batizados com o Espírito Santo? Antigo Testamento, somente os profetas, reis, sacerdotes, sumos sacerdotes recebiam a presença, viam, sentiam, mas depois ele subia, o Espírito de Deus subia. Quem estava do lado de fora do santuário viam a manifestação, ouviam a manifestação. Porém, não podiam sentir o que eles sentiam, porque era um povo seletivo, escolhido. A Bíblia fala assim que quando Jesus foi batizado por João Batista, primeiro nós entendemos que João Batista teve uma revelação. Ele teve uma revelação do Espírito Santo de Deus, sim. João Batista, ele teve uma revelação do Espírito Santo. Quando Jesus chegou aonde João estava batizando, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve a revelação do Espírito Santo, porém, João não tinha o Espírito Santo. Nós poderíamos usar a palavra não era batizado com o Espírito Santo. Porque em João Batista ainda era a lei. Se a gente observar, talvez isso aqui te assuste. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Se nós observarmos, eles ainda estão no Antigo Testamento. E que nós dividimos Malaquias, Antigo Testamento. Os 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo, e o Novo Testamento, que é Mateus. Mas se a gente dividir lei e graça, os evangelhos ainda estão na lei, porque eles ainda cumpriam, ou tentavam, na realidade, cumprir a lei. Quem cumpriu a lei foi Jesus. Então João Batista está na época da lei. E o Espírito Santo subia e descia, não era sempre que ele sentia. Entendeu? Recebeu a revelação do Espírito Santo, falou de Jesus como o Messias prometido. Só que no capítulo 7 de Lucas, versículo 18, o João Batista, chamou 2 dos seus discípulos, no versículo 19, e enviou a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Espera aí, o mesmo que estava dizendo que era Jesus, esse é o Cordeiro de Deus, eu já estou falando aqui, depois do batismo de Jesus. Depois de Jesus ter aparecido no cenário que João Batista estava pregando. Só que no capítulo 7 de Lucas, já passou isso, João Batista estava preso. Vamos recapitular. Vamos voltar. João Batista estava pregando no deserto, batizando no deserto, batizando em água. Jesus apareceu no cenário e ele disse: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Revelação do Espírito Santo. Ele estava dizendo: olha, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, depois de mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Quando Jesus foi batizado nas águas, automaticamente apareceu sobre Jesus o Espírito Santo em forma de pomba. E uma voz do céu disse: esse é o meu filho, amado, a quem eu tenho prazer. Então apareceu Deus, o Espírito Santo e Jesus. A gente atribui o Espírito Santo ao falar em línguas. Só que o Espírito Santo, guarda isso. O Espírito Santo convence o homem. Do quê? Do que o Espírito Santo convence o homem? O Espírito Santo convence, eu quero que você escreva aí, convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele faz isso, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em João, capítulo 16, a partir do versículo 8 até o 11, você vai encontrar esse assunto relacionado ao Espírito Santo e está se referindo a uma obra do Espírito Santo que convence o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, em primeiro lugar, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João Batista recebeu a revelação que Jesus era Messias. Só que depois ele estava preso, entrou dúvida. Mandou os discípulos perguntarem se era Jesus o mesmo Messias ou ele tinha que esperar outro. O Espírito Santo não estava nele ali, o convencendo. Revelou, mas não o convenceu. Por quê? Porque o Espírito Santo lembra de lei. Na lei e nos profetas ainda estava subindo e descendo. E Jesus falou dos nascidos de mulher, ele está falando de profeta. João era um profeta. Dos nascidos de mulher não tem um maior que ele. Recebia a revelação, porém o convencer não tinha. Porque o convencer é promessa. Diga comigo, o convencer era promessa. Está entendendo ou não? O convencer era promessa. E quem era o convencer? O Espírito Santo. Nós atribuímos o batismo com o Espírito Santo atribuímos o batismo com o Espírito Santo ao falar em línguas. Mas guarda isso. O batismo com o Espírito Santo não era o falar em línguas. E o que é, bispo? Eu vou ensinar a você. Eu vou te ensinar. Eu vim da igreja que eu aceitei Jesus, fazia oração na cabeça das pessoas e ficava lá. Batiza, 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 batiza. Colocava o microfone na boca das pessoas e ficava glória, 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 glória. Quem nunca viu isso? Deixa eu ver. Manda aqui para mim um áudio de até 30 segundos ou 1 minuto no 19981791596. Um áudio só para mim escolher ele. Não manda 2, manda um áudio só. E abaixo do teu áudio, olha, tem muita gente mandando mensagem. Você mandou mensagem sobre o batismo com o Espírito Santo? Mandei. Então abaixo do teu áudio você vai escrever a palavra batismo com o Espírito Santo. A última mensagem tua tem que estar escrito batismo com o Espírito Santo para mim achar a tua mensagem. Vamos lá? Pode mandar aqui, tá? 19981791596. Você vai mandar nome e cidade. Abaixo do teu áudio você vai escrever a palavra batismo com o Espírito Santo para mim encontrar a tua mensagem. Ô bispo, eu já enviei a mensagem, mas o senhor não colocou, não ouviu. Então você vai escrever a palavra batismo com o Espírito Santo. Tá entendendo ou não? Batismo com o Espírito Santo. 19981791596. Você que está também aqui no YouTube, escreve aqui, digita aqui a palavra batismo com Espírito Santo. Se você crê ou não crê, eu quero saber da sua opinião. Eu vou ouvir uma aqui, vamos ver aqui. Vamos ouvir, vamos lá. E sobre ter esse dom do Espírito Santo, os dons do Espírito, é algo muito além que a gente pode imaginar. Não é somente falar em línguas. O dom do Espírito, ele pode ser o dom da palavra, entre tantas outras, porque o Espírito, quando ele habita em nós, não é nosso querer, é o querer do Espírito Santo já. Eu não entendi aqui sobre
o começo é batismo com o Espírito Santo. Vamos ver aqui. Você vai Paz falar. do Senhor. Sim. O Espírito Santo, ele é como se fosse uma pessoa. Nos traz dons, e os dons não só se baseiam em falar em línguas. Tanto é que em João 16, Jesus fala que lá no versículo 3 fala: farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Que as pessoas iriam, maltratar os seguidores de Cristo. O tema é batismo com o Espírito Santo. Você acredita no batismo, sim ou não? Objetivo. Essa aqui é a irmã Cristiane lá de Araçatuba, ela escreveu ali. Batismo com o Espírito Santo. Você crê ou não crê? O porquê você crê e o porquê que você não crê. Esse é o áudio que você tem que me mandar. O WhatsApp é 19981791596. Batismo com o Espírito Santo. Você crê ou não crê? Você precisa mandar um áudio de até 30 segundos ou 1 minuto no máximo. Você escreve abaixo do teu áudio a palavra batismo com Espírito Santo. Pode mandar. Também você está aí no YouTube, você escreve João Batista, considerado o último dos profetas do Antigo Testamento. Perceba que está no Novo Testamento, na nossa Bíblia, mas ainda era lei. Então, durante a lei, o Espírito de Deus subia, descia e subia, descia e subia. Só que até João Batista, lei. Depois de João Batista começa a graça, um novo tempo, que é o que nós vivenciamos hoje. E na graça existe uma promessa. Eu vou falar de novo. Na graça existe uma promessa. Que promessa é essa? Lucas, capítulo 24, versículo 48. 24, 48 e o 49. 48, Jesus, esse texto está falando quando ele aparece aos discípulos. Jesus já havia ressuscitado. E ele está encorajando os discípulos. Ele está encorajando os discípulos a estarem em Jerusalém, porque havia uma promessa. Essa promessa que ele fala não era a promessa que começa uma promessa naquele momento, mas a promessa já estava lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que o Espírito pairava sobre a face das águas. Essas águas, antes da formação do homem, o Espírito Santo já veio com um propósito de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, a não cometer o pecado. Só que observe que muitas pessoas hoje dizem assim: eu senti no coração de não fazer. Não, foi o Espírito Santo que te falou. Eu senti de não praticar. Foi o Espírito Santo de Deus que falou ao teu coração. Tá entendendo ou não? Então, não necessariamente foi a tua consciência, tá? Olha o que o irmão escreveu aqui, ó. Quem não é batizado no Espírito Santo ou fala em línguas pode ter cargo eclesiástico na igreja? Nós vamos desvendar isso agora aqui. O que é o batismo com o Espírito Santo? Quando eu aceitei Jesus, nessas igrejas que eu estou falando a você, que são igrejas que acreditam no batismo com o Espírito Santo. Ô bispo, você não acredita? Eu acredito, mas eu vou falar o tempo do batismo com o Espírito Santo. Pessoas que só acreditam, igrejas que só acreditam no batismo do Espírito Santo quando falam em línguas. A evidência do falar em línguas. E ficam fazendo aquelas orações. Glória, fala glória, 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 glória. Aí você embola a língua. Talvez nem foi batido, nem recebeu o dom de línguas.
Aí eles dizem, foi batizado com o Espírito Santo aqui. Deus batizou 10. Eles não sabem o que é o batismo com o Espírito Santo. Eles estão falando de algo que eles não sabem. Por não saberem ou não dominarem o assunto, multiplica a ignorância. E nós a vida inteira entendemos que batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Havia um irmão em nossa igreja, quando eu aceitei Jesus. Ele era super instruído na palavra, idôneo, esposo de uma só mulher, ou seja, tinha todos os quesitos para ser um obreiro, um pastor. Mas o ministério a qual eu comecei lá atrás não reconheceu ele como obreiro. Ele não foi porteiro, ele dava aula na escola dominical, mas ele não era levantado. Não tinha um cargo eclesiástico na igreja. Não podia ser presbítero, evangelista, ou seja o que for. Por quê? Porque não falava em línguas. E se não falava em línguas, não podia ser obreiro daquela denominação. Ele não era batizado com o Espírito Santo. Quem diz que ele não era batizado? Eu te pergunto. Eu faço essa pergunta a você. Na época de João Batista, ele recebeu a revelação, mas ele não tinha o Espírito. E se não tinha o Espírito em si, quem convenceu ele? Quem era que convencia o povo? Só a palavra? Não. Só a palavra não convence? Convence, mas não era só a palavra. O Espírito Santo já estava trabalhando no coração do povo, no coração deles, porém não habitava ainda. Em Lucas 24, 48 e o 49, ele diz assim: vós sois testemunhas dessas coisas. Que coisas? Que eles viram. Que os discípulos viram. Só que no versículo 49 ele diz: eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Tinha promessa. Está entendendo ou não? Havia uma promessa. A promessa era: fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder que o Senhor Jesus estava falando era do que está no livro de Atos dos Apóstolos, falando que eles estavam reunidos no mesmo lugar no capítulo 2, e todos estavam reunidos no mesmo lugar. Que dia? No dia de Pentecostes. As 3 festas anuais, Pentecostes, Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. Eles estavam agora na festa, cumprindo-se o dia de Pentecostes, na realidade, eles estavam no mesmo lugar reunidos. Versículo 2, de repente veio um som como um vento impetuoso, encheu toda aquela casa onde eles estavam assentados. E eles viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Olha, eles foram cheios. João Batista tinha dito: haverá um que vai vir. Eu vos batizo com água, mas vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo com o Espírito Santo, escute isso, nós já recebemos ele quando nós nos arrependemos, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. Está entendendo? Nós recebemos o Espírito Santo e somos batizados em Cristo Jesus. Assim como Cristo foi batizado nas águas e sobre ele veio o Espírito em forma de pomba, nós somos convencidos, o Espírito Santo falando conosco,
como falava com o povo, ao povo descer as águas, só que depois das águas, o Espírito Santo já habita em nós. Nós assumimos um compromisso. Nós já fomos batizados em Cristo Jesus, quando nós fomos batizados nas águas. E nós recebemos o Espírito Santo em nós. Esse batismo é como você pegar uma taça com água e ali você colocar um corante na água. Tudo que entrar naquela água vai sair manchado. É nós, irmão. Nós recebemos o Espírito Santo. Não confunda batismo com o Espírito Santo com se encher do Espírito Santo. Não confunda batizar com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Aqui nós somos cheios quando nós buscamos a presença dele. No próprio capítulo 2 do livro de Atos, versículo 17 diz assim, 16 e 17, 16 diz assim, mas isto é o que foi dito. Ele está dizendo, isso é o que foi dito pelo isso que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Aqui está dizendo do meu espírito. Só que no livro de Joel, eu vou abrir aqui, Joel, quando fala ali em Atos, está falando que em Joel está escrito, do meu espírito derramarei, do meu, olha a diferença, do meu, tá? Do meu espírito. Ô bispo, e em Joel está escrito o quê? Ali está dizendo que, ó o que está escrito em Atos, está dizendo, nos últimos dias, diz Deus, versículo 17, derramarei do meu espírito. Olha lá no livro de Joel 2, 28. E depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Depois de quando? Quando será derramado o espírito em sua plenitude? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Aqui é todos. É todo mundo que recebeu aqui está dizendo o Espírito. Em Atos está falando do Espírito. Não são todos. Não são todos, não é todo mundo que recebe do Espírito. Mas quando o Espírito te convence, você já é batizado nele, quando você é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, o buscar os dons espirituais é se encher. E você se enche para quê? Se enche hoje e se esvazia amanhã. Se enche hoje e se esvazia amanhã. Então, quando é o batismo no Espírito Santo? Quando ele está em mim me convencendo. Porque eu sou o templo dele. Eu estou misturado nele. Batismo se perde. Escuta isso. Quando o Espírito Santo está em você, te convence do pecado, da justiça e do juízo, limpa a casa. Se você der ouvido à sua carne, ao diabo, ao mal, o Espírito Santo já está dizendo, é santo. A Bíblia diz que a casa está limpa e o demônio que estava agindo na vida das pessoas caminhou, andou por lugares áridos e trouxe com ele uma legião. Ele entra de novo. Quantos que falavam em línguas, profetizavam, pregavam e viraram um demônio na mão do diabo? Desviaram. Esse batismo com o Espírito Santo está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo todos os dias. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscá-lo para se encher do poder de Deus. O poder de Deus é diferente da presença de Deus através do Espírito Santo.
Tem muita gente que só busca o poder de Deus, mas não busca a Deus, a presença de Deus. Poder de Deus, presença de Deus. João e os profetas tinham o poder de Deus, mas eles não eram cheios na sua plenitude. Olha um homem que tinha o poder de Deus, orava e descia fogo do céu, Elias. Quantas vezes pediu a morte? Quantas vezes? Depressivo, em caverna. A presença de Deus sobre nós é o poder de Deus, manifestado através do Espírito Santo, trazendo os dons. Só que a presença de Deus em nós é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós passamos a ser o seu templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Embora frágil e mortal, mas é o templo, para que ele habite. O nosso corpo só é só é templo do Espírito Santo quando eu estou no corpo de Cristo. O Espírito Santo não habita em qualquer corpo. Só habita no corpo, ou só habita no templo que está ligado no corpo. Pegou ou não? O Espírito Santo só habita no corpo só habita no templo que está ligado no corpo. Eu sou membro do corpo de Cristo. E ele habita em mim porque ele habita em Jesus. Eu fui batizado nas águas porque eu estou em Jesus. Paulo disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Como é que Cristo vive em mim? Quando eu estou ligado no corpo, passando as coisas de Jesus para mim, eu estou recebendo de Jesus e o Espírito Santo habita em mim. Quando eu me desligo do corpo, o Espírito Santo sai. Quando é que quando é que alguém se desliga do corpo? Quando ele dá prioridades ao pecado, a concupiscência da carne, vai se desligando do corpo. E o Espírito Santo automaticamente deixou a casa limpa, o templo limpo. Nós somos o corpo, quando nós estamos ligados no corpo. Nós somos o templo. 1 Coríntios 3:16. Nós somos o templo do Espírito Santo para a glória do nome do Senhor Deus. Você não é templo do Espírito Santo porque você é bonitinho, porque você ficou em cima do monte, porque você jejuou, porque você ficou dizendo glória, 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 até falar em língua. Não! Você está entendendo? Diga glória a Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. O Espírito Santo em nós, causa em nós algo chamado poder. E esse poder que a palavra fala, esse poder, fala de dinamite, dínamo, é uma explosão em nós. Você está entendendo sobre o Espírito Santo? Você acreditava assim antigamente? Que o Espírito Santo só estava em nós quando nós falávamos em língua? Quem antigamente via isso? Vamos ver quem fala, paz. A paz, meu pastor. Amém. Tiago que fala, Itapecerica da Serra. Ô Tiago, a paz, meu filho. Eu entendi agora perfeitamente essa sua explicação. Tá vendo? Porque Sim. acho que no mundo de hoje, o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas, no ponto de vista humano, é rodopiar na igreja, entendeu? É sapatear. Aí, ó. É falar em línguas, entendeu? Então é um ato visionário, né? Acho que é isso, esse contexto, esse paradoxo que a gente não está conseguindo entender, interpretar, a maioria das vezes, né? Mas hoje, que essa sua explicação, através do batismo nas águas, perante a Cristo, agora deu para entender essa sua interpretação bíblica. Tá vendo? Um abraço. O batismo com o Espírito Santo é a mistura que você está em Deus, em Jesus. Você recebe ele para ele te convencer, para você não praticar mais o pecado. Agora, os dons do Espírito e o fruto do Espírito também são coisas distintas. O batismo, os dons e o fruto. Ô bispo, não são os frutos? Não, é o fruto. Não são os frutos, mas sim o fruto. Que fruto é esse? Quando você... Quem já chupou mexerica aqui?
Quem já chupou? Eu vou ler o último versículo aqui. Quem já chupou mexerica? Tangerina. Uma tangerina, uma mexerica, ela tem... É uma só, porém, ela tem vários gomos. É ou não é? O gomo que saiu daquela mexerica deixou de ser mexerica? Não. Então é como o fruto do Espírito. Mas não são os frutos do Espírito, não. É o fruto. O Espírito em nós causa fruto. E qual é o fruto? Mansidão, temperança, bonança, domínio próprio. Tá entendendo? Então é o fruto do Espírito em nós. Você já ouviu alguém, escuta isso aqui, que fala língua estranha como uma maritaca? Eu vou falar. Mas não consegue honrar a Deus com o seu testemunho. Não consegue honrar a Deus com o seu testemunho. O Espírito Santo primeiro é para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e depois levá-lo a ser testemunha. Eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Fica na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você já tem, mas vocês vão ser revestidos, vocês vão se encher. Em Atos 2 diz assim que eles foram cheios do Espírito Santo. Até que do alto sejais revestidos do poder. Sejam cheios do Espírito Santo. Para quê? Para ser minha testemunha. Jerusalém, Samaria, confins da terra. Como posso falar em línguas e ser uma maldição para a vida do meu irmão? Que Espírito Santo que te batizou, que dom que você recebeu, que corpo que você está ligado, que templo que você é. Olha que forte isso aqui. Eu disse que eu conheci um irmão lá atrás, há mais de quase 30 anos atrás, que ele era uma bênção, bom testemunho, esposo de uma só mulher, um ótimo pai, trabalhador, conhecia a Escritura como ninguém, ensinava como ninguém. Mas eu vou falar uma palavra, me perdoem se eu te ofendi, mas a praga da religião, misericórdia, que palavra feia, né? Essa religião que desliga o homem de Deus, não reconheceram ele como um obreiro só porque ele não falava em línguas. Mostra nas cartas paulinas, Paulo falando dos dons, falando dos ministérios, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, profetas. Ele disse o quê? Buscai o dom de profetizar. Como é que eu busco esse dom? Em Cristo, através do Espírito Santo. Ele não disse buscar o dom de falar em línguas. E quando ele disse aquele que fala em línguas, ele fala para a sua própria edificação. O falar em línguas talvez seria, inclusive é falado, cessaria o dom de línguas, falando do amor, né? O amor é o maior de todos os dons. Ô bispo, você não crê no batismo com o Espírito Santo? Eu creio. Eu não creio no batismo no Espírito Santo como a religião fala. Que o batismo é falar em línguas. Não. Falar em línguas é dom. Guarda isso. Falar em língua é dom. Como dom de revelação, dom de profecia, né? E fala para buscar os dons com zelo. Principalmente o de profetizar. Porque o profetizar edifica o outro. E o falar em línguas? A mim mesmo. Se o batismo com o Espírito Santo fosse a ênfase fosse o falar em línguas, Paulo tinha dito, fala em língua. Mas Paulo sabia, gente. E Paulo pregou para o gentil. João Batista falava só para os judeus.
Paulo falou aos gentios. Quem é o gentio? Nós, a igreja de Cristo. A igreja invisível. No capítulo 5 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo a essa igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele não disse, versículo 18, Paulo não disse, seja batizado com o Espírito Santo. Ele disse, enchei-vos do Espírito. Há uma diferença em ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo em sua vida, ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você já tem o Espírito. O que eu faço agora? Eu vou me encher do Espírito Santo. Vou falar de novo. Eu vou me encher do Espírito Santo, buscando como os discípulos buscaram em Atos 2. Ô bispo, mas Joel falou lá que vai... 2:28 fala que os últimos dias, depois disso, o derramamento total na sua plenitude do Espírito Santo, que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, terão sonhos, será para um tempo, quando o próprio Jesus descer e ficar 1000 anos governando em Jerusalém. Estabelecido o reino de Deus novamente. Hoje nós vivemos os princípios do reino, mas o reino de Cristo será de novo devolvido e ele vai sentar em Jerusalém, ele vai governar. E aí sim, será o derramamento do Espírito. O Espírito será derramado total. E agora? Agora é do. E para quem é o do Espírito? Para quem está ligado em Cristo. Quem é que está ligado em Cristo? A igreja. Agora o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque você faz parte da igreja, faz parte do corpo. Mas haverá um dia que a igreja do Senhor será arrebatada. E quando a igreja do Senhor for arrebatada, o Espírito Santo não estará mais nessa terra. Ele voltará com Cristo. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, subia e descia. Através da promessa de Cristo, o Espírito Santo veio e ficou. Por que o Espírito Santo veio e ficou? Porque a igreja está aqui. Quando a igreja subir, o Espírito Santo representado por o mordomo Eliezer, que foi buscar a noiva Rebeca e levou ao noivo Isaque. O Espírito Santo representa Eliezer, o mordomo de Abraão, que levou a noiva para Isaque, que era Rebeca. O Espírito Santo vai pegar a noiva e vai levar, foi enviado por Deus, e vai levar a noiva, a igreja de Cristo, para Cristo. Ele vai subir com a igreja. Nos 7 anos, que são 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, o Espírito Santo não convencerá ninguém. Cada um será convencido por sua própria consciência. Então hoje, quando você está pensando em praticar o mal, você está dizendo dentro de você: não vai, não faz isso, isso é errado. Agora você está achando que foi você mesmo, mas não foi, foi o Espírito Santo que te convenceu. Mas chegará um dia que o Espírito Santo estará com a igreja no céu. E a igreja desfrutando da presença total do Espírito Santo, do Senhor Jesus. E aí na terra, o Espírito Santo não estará mais. E consequentemente, cada um será convencido pela sua própria consciência. Aí sim, nesses 3 anos e meio de grande tribulação, não será o Espírito Santo, será a própria pessoa. Mas ele também voltará junto com Jesus para governar a terra. E se cumprirá o que está escrito em Joel 2:28. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E hoje,
Resumindo, nós acreditamos ou não acreditamos no batismo com o Espírito Santo? Claro que acreditamos. Não acreditamos como a religião diz. Só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Não, falar em línguas é dom do Espírito Santo. E o receber o Espírito Santo é quando ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero que você pegue agora o link dessa mensagem, mande para o máximo de amigos, compartilhe para todos os teus amigos. Se essa mensagem falou contigo, compartilha para 10 amigos agora. Não esquece, se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar um joinha, um like, e que esse estudo fique gravado em sua alma, que ninguém nunca mais te convença de heresias. Porque você já é batizado com o Espírito Santo. Se você está ouvindo isso, você está se arrependendo de algo que você já praticou. É porque o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. Se essa mensagem foi importante para você, se você entendeu o que essa mensagem falou ao teu coração, eu também quero fazer esse pedido a você. Que você nos ajude a continuarmos com a rádio através da internet. Nos mais de 60 aplicativos que nós estamos. Eu quero que você compartilhe para o máximo de amigos. Se você puder também, plante uma semente para essa obra não parar. Nós não temos grandes patrocinadores. Nós não temos grandes empresas. Mas nós temos você, que ama essa rádio. Se essa palavra te ensinou, coloca aqui nos comentários. Eu aprendi muito com essa mensagem. E também eu quero que você se inscreva em nosso canal, compartilhe para o máximo de amigos e plante uma semente para essa obra não parar. Tudo que nós fazemos, tudo que nós compartilhamos, de graça nós recebemos e de graça nós também compartilhamos. Esse ensinamento que hoje eu passei a você vai ficar gravado para você estudar. É claro que vai ter muita gente que vai defender. Não, o batismo, isso é o que as pessoas defendem. Eu estou falando de Bíblia. Envio sobre vós a promessa do meu Pai. O Espírito Santo é promessa de Deus. Recebe essa palavra, nos ajude compartilhando, nos ajude mandando o aplicativo da nossa rádio para os teus amigos, nos ajude se inscrevendo no nosso canal, nos ajude também com uma semente. Que Deus abençoe sua vida. Recebe essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Esse ensinamento muito profundo da palavra, em nome de Jesus.